Fala pessoal, boa tarde, beleza? Dia 5 de agosto de 2018, domingo à tarde, chuvoso. Eu comecei a mexer em um projeto particular, ah, e esse projeto ele é um projeto em MVC, .NET, né, como linguagem de programação C Sharp. Os meus amigos agora do Java vão me xingar por conta do C Sharp, mas enfim. Esse projeto ele usa um RM, né, o Entity, e eu não vou entrar em detalhes do que é o RM, etc, porque não é essa a ideia do vídeo. Um dos comportamentos do ORM é esse método, ou melhor, a gente tem essa classe de configuração e esse método seed de semente ou de inicialização. Como esse projeto ele é um code first também, eu não vou entrar muito em detalhe, mas resumidamente, toda a construção de tabelas, alimentação de tabelas, população de tabelas, inicialmente, eu faço tudo direto pela aplicação. O Entity nos possibilita essa técnica ou essa estratégia de code first. Mas enfim, beleza. Dito isso, aqui eu tenho a construção de algumas lookups. Eu me deparei no seguinte cenário: eu tenho que alimentar todas as unidades federativas e as cidades dessa unidade federativa a partir da aplicação, do código. Beleza, sem problemas, comecei aqui a criar uma por uma. Só que veja, começa a ficar gigantesca essa lista. Imagina que você tem aí no seu contexto de projeto lookups que, sei lá, por algum motivo elas têm um número de registros considerável aí. Sei lá, seja usuário ou empresas, algo do tipo. Nesse meu exemplo aqui é unidade federativa e estado. Beleza. Eu queria tirar dessa classe e desse método, que são de configurações, esse comportamento de criação de objeto. Ora, é só a gente pensar em orientação a objeto, né? A gente pode, na própria classe, no contexto de unidade federativa, fazer essa construção. Aí você vai me perguntar, mas de qualquer forma eu não vou ter que construir uma lista gigantesca? Ora, vai, mas pelo menos você está organizando a responsabilidade ou a coesão dos dados para essa entidade que faz sentido, né? Porque ela é a entidade de unidade federativa. E descendo ainda mais o nível, a gente pode deixar a construção de lista de cidades para a classe de cidade, né? Cidade entity, mas aqui a gente vai parar na classe UF entidade. Beleza, então toda essa lista eu vou repassar ela lá para a classe UF entity. Daqui a gente cria um método que vai retornar nossa lista gigantesca lá. Eu chamei ele de inicialização. Beleza. Então aqui a gente tem uma lista estados. Depois que eu construir cada estado ou cada unidade federativa, eu vou dar um add AC nessa nossa lista de estados para poder retornar ela aqui no final. Nossa, São Paulo tem cidade, trocentas cidades. Eu vou dar um return aqui. Nossa lista de... tá fora do método. Vamos ver aqui, ele fecha aqui. Oxi. Me perdi nas chaves aqui, peraí. Cidades, beleza. Fecha a construção do UF São Paulo, vamos ver.
beleza? Aqui eu só estou retornando a lista de estados. Só para exemplificar, eu já adicionei AC, agora SP. Só para exemplificar, mas aí aqui a gente alimenta, aqui eu só estou alimentando duas UF, o AC e o SP. Mas depois, como lição de casa, eu tenho que alimentar todos os UF e todas as cidades aqui. Só para finalizar nosso exemplo. Deixa eu dar um build aqui, ver se eu não esqueci de nada. Tem chaves a mais aqui. Beleza. O que nós fizemos? Nós passamos a construção daquela lista gigantesca para um contexto que não fazia sentido. Não fazer sentido é muito forte dizer, mas assim, não fica elegante ou não fica organizado, né? Essa construção gigantesca aqui no método de inicialização. Então, o que nós fizemos? Passamos a construção dessa lista lá para a classe de origem. Vou deletar isso aqui daqui. Beleza? Esse if aqui eu deixo aqui, depois eu explico ele. Beleza, fizemos isso. O que ele está dando erro aqui? No meio entre essa classe de configuração, que tem o nosso método de semente ou de inicialização, para o code first, para ele criar verificar se eu preciso alimentar alguma tabela no momento de implantação ou de deploy. No meio dessa classe e da nossa classe UF Entity, que é onde tem o nosso conteúdo que vai retornar a nossa lista, eu tenho essa camada de serviço. Então eu só preciso conectar as duas. Beleza? Eu vou dar vou criar o UF Entity aqui, porque o UF Entity é a nossa classe de origem. O F tem o inicialização, que retorna uma lista de UF Entity. Veja, esse retorna aqui uma lista não é retorna uma lista do banco. Isso aqui só retorna aquela estrutura inicial para alimentação da lookup. Então eu tenho todos os UFs, eu vou ter todos os UFs com todas as cidades, mas nesse momento eu não tenho o ID do banco de dados, etc. É só a estrutura inicial, os dados mestres, né, para construção, para população, para popular essas tabelas lá no banco de dados. Beleza? Então, voltando lá na nossa classe de configuração, veja, fica até mais elegante agora, né? Essa classe, ela conhece o F-serviço. O F-serviço tem agora um buscar todos os UFs, né, que a gente acabou de implementar aqui, que por sua vez vai lá no UF-entity e busca os dados do inicialização, o método inicialização. Aqui eu estou passando para um var essa lista, então eu tenho aqui todos os estados. Beleza. Continuando o contexto
dessa classe, que é o que eu preciso verificar. Se no meu contexto, no meu banco de dados, lá na minha tabela UF, eu não tenho nenhum registro, ou seja, ela está sendo inicializada mesmo, eu vou alimentar. Caso contrário, eu não faço nada, porque eu já sei que essa classe lookup, perdão, essa tabela lookup já está alimentada. Então, o F eu vou adicionar range, né, porque é uma lista, add range, estados. Beleza. Contexto of ponto. Fugiu o comando agora. Save changes. F ponto. Ah, tá. Eu só tenho que dar o save changes no contexto, né? Não na tabela. Beleza. Veja, abstraindo esses detalhes aqui, de save changes, contexto, do projeto propriamente dito, esse foi o cenário de ter que construir objetos aqui nesse método dessa classe ou repassar esse comportamento para uma outra classe. Veja, é um pensamento simples e comum, mas às vezes na correria do dia a dia, na cobrança de prazo de projeto e tal, ou até mesmo o cansaço do dia a dia do desenvolvimento, a gente acaba passando e deixando passar esses detalhes, e quando a gente vai ver, a gente tem uma classe ou um método gigantesco que, quando a gente dá por si, já não compensa mais mexer por medo de, enfim, ou por comodismo até. Então, se a gente começar a pensar em alguns princípios, né, da orientação objeto, desde o começo do projeto, né, por isso a gente tem até análise orientada a objeto, né, para nos auxiliar nisso, mas na implementação orientada a objeto propriamente dita, a gente começa a sacar algumas estratégias ou alguns comportamentos que vão nos trazer os benefícios da orientação a objeto. Né? Nesse caso, a organização e separação de responsabilidade da classe. Aí você vai me perguntar, mas beleza, no que isso vai me ajudar, né, no futuro ou no projeto? Você deixa o seu código mais elegante, você facilita a manutenção desse código no futuro, né, porque você não vai inchar essa classe de configuração, você vai deixar organizado o seu código. Mas não só isso, né? Aí, por exemplo, um ponto negativo disso é o que? É você ter que ter esse aumento de complexidade, vamos dizer assim, separando o seu código, normalizando, etc. Né? Você acaba deixando o seu código um pouco mais robusto, isso por um lado é bom, mas por outro lado você tem um trabalho a mais, né, de inicial, de separação, mas que eu penso que no geral vale a pena para você ter um projeto coeso e robusto, vale a pena. Esse é um dos benefícios da orientação a objeto. Bom, era isso mesmo, era mais um bate-papo. Espero que vocês tenham entendido aí os highlights e a importância aí da gente sempre ter o pensamento orientado a objeto no nosso dia a dia aí do desenvolvimento. Beleza? Valeu!